Então, agora que estamos gravando, mais uma vez, boa tarde a todos. E o tema da nossa aula de hoje, para finalizar a parte de calorimetria, é a respeito do calor latente, tá? Eu já vou desligar a câmera para que não ocorra de travar, né, o áudio aqui, beleza? Bom, a gente vem estudando as trocas de calor, né, e estudamos o calor sensível. E o tema de hoje é o calor latente. Vamos relembrar o que é o calor sensível, em primeiro lugar. O calor sensível é o nome que é dado quando você troca calor com um corpo e isso faz com que ele altere a sua temperatura. Então, antes de mais nada, queridos, a gente precisa entender que calor latente não é um tipo de calor, não é uma qualidade diferente de calor. Ah, esse calor é especial porque ele é sensível. Não. Tipo, o fogo está cedendo calor para a água. Até uma dada temperatura ele cede calor latente, depois é calor sensível. Não, o calor é energia térmica em trânsito, é fluxo de energia térmica, certo? É dado esse nome de calor sensível para ele quando ele chega ao corpo, é absorvido pelo corpo e altera a sua temperatura. Então não é um outro tipo de calor. Calor é calor. Não tem dois tipos de calor, tá? E o calor latente, que é o tema da nossa aula de hoje? Bom, o calor latente, ele vai ser um calor que vai ser trocado com um corpo e vai fazer com que o corpo mude o seu estado físico, beleza? Vai mudar o seu estado físico. Bom, primeiro de tudo, por que a gente pode mudar o estado físico de um corpo com calor? Bom, a gente já sabe disso, não sabe? Quando você tira um cubo de gelo da geladeira e põe ao sol, ou mesmo deixa em cima da mesa, em cima da pia, ele vai derreter. Há uma mudança de estado físico. O gelo sólido passa a ser água líquida. Por que ele derreteu? Porque ele absorveu calor do ambiente. Tá? Bom, que o calor tem tudo a ver com temperatura, a gente já sabia, né? Por quê? Porque temperatura é medida de agitação. Então, você doar calor para um corpo e ele mudar a sua temperatura, é mais tranquilo de entender. Porque calor é energia cinética, né? Energia térmica, energia cinética. Então, você transfere para as moléculas, elas vão vibrar mais, aumentou a temperatura. Mas por que ele também consegue mudar o estado físico do corpo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente vai ir para o PDF da nossa aula. Tá tudo muito lento aqui, gente. Eu peço a paciência de vocês. Mas vamos lá, estou tentando compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Alguém pode me confirmar? Sim, dá para ver agora, professor. Muito obrigado. Então, a gente estava discutindo por que o calor consegue mudar o estado físico de um corpo. Bom, veja bem, o que a gente tem? Você vai cedendo calor para um corpo e ele vai aumentando a sua agitação das partículas. Mas lembra que a gente estudou lá no comecinho do ano, quando a gente estava ainda presencialmente? A gente viu que quando você doa calor para um corpo, o que acontece? Ele dilata, não é mesmo? Por quê? Porque as partículas vão vibrando e aumenta a temperatura, e com essa vibração elas vão ocupando mais espaço e elas vão ficando mais afastadas uma das outras. Então, por isso, o corpo aumenta de tamanho. Exatamente. Então, se você continua doando calor para um corpo e ele vai aquecendo, aquecendo, as suas partículas vão vibrando, 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 vão ficando cada vez mais afastadas. Elas vão chegar num ponto onde elas vão perder a estrutura que tem. Que estrutura, professor? O seu arranjo molecular, aquilo que nós chamamos de rede cristalina, ó, o ordenamento rígido das moléculas. A gente chama de rede cristalina. Então, tem um processo aqui, como sempre tem, em tudo isso que a gente está discutindo, desde temperatura,
tem um processo microscópico pesado para entender aqui, certo? Mas o que a gente precisa entender? Que o que define um estado físico, se um corpo é sólido, líquido ou gasoso, é o arranjo das suas moléculas, é o arranjo das suas partículas, tá certo? É o espaço das suas partículas. Por quê? No quarto ano, né, vocês vão entender bem que quanto mais próximas as partículas estão, maior vai ser a força que une umas às outras. Quanto mais afastadas elas estão, menor é a força. Então, se você vai aquecendo um corpo, essas partículas vão se afastando e vão chegando num tal ponto que, a partir dali, se elas absorverem mais energia, elas vão quebrar a ligação, ou vão desarrumar a ligação que elas têm, a estrutura que elas têm. Então, elas vão passar de um estado para outro. Tá? Eu estou sempre dando um exemplo, você doando calor. Se você retirar calor, é a mesma coisa, tá? Um corpo está líquido, você vai tirando calor, as partículas vão se aproximando, a força que as une vão aumentando, elas vão se reorganizando, vão montando a rede e vão passar a ser sólido, certo? Então, eu não posso me alongar, eu falo muito, eu adoro explicar as coisas bem explicado, mas se a gente não avançar, a gente não termina a aula. Então, aqui eu tenho uma imagem, depois vocês podem estudar bem, que vai explicar a diferença. O que um corpo é sólido? Ele tem um volume bem definido, uma forma bem definida. E um líquido? Tem volume, mas não tem forma definida. Você põe leite no copo que é cilíndrico, ele fica cilíndrico. Põe no copo sextavado, fica sextavado. Põe num pote quadrado, ele fica quadrado. Né? Não tem forma definida. E o gás? O gás não tem nem volume e nem forma definida, porque a sua organização é nula praticamente. A ligação entre as partículas é nula praticamente. Não tem ligação entre umas e outras. Então, o gás ele vai ter o volume do recipiente que ocupa. Né? Então, se você tem, por exemplo, 1 litro de, 200 ml do seu aerosol, desodorante aerosol, dentro do aerosol. Se você soltar ele dentro da sua casa, ele vai passar a ocupar o volume da sua casa. Tá? As partículas estão quase que completamente livres. Então, isso vai diferenciar. E o calor latente, que é o tema da nossa aula de hoje, ele vai ser esse calor que o corpo vai absorver para quebrar a ligação e mudar o estado físico. Ou vai ser o calor, né? Falando o contrário agora, que o corpo vai perder a ponto de se aglutinar de novo, se aproximar de novo e reorganizar a rede, a sua estrutura molecular, que vai definir a sua forma e o seu volume. Tá certo? Bom, então esse tal calor latente, ele vai ser uma constante para cada substância. Bom, por que ele vai ser uma constante para cada substância? Porque ele vai depender das moléculas que compõem a substância, do espaçamento das moléculas, né? Então, cada substância vai ter um calor latente específico. E esse calor latente, ele vai ser dado a quantidade de calor necessária para realizar a transição de fase por unidade de massa. Calor latente, que a gente vai representar pela letra L maiúscula, tá? É a quantidade de calor, ó, vou dar um zoom aqui na equação. Quantidade de calor por unidade de massa. Tá? Então, é quanto de calor você precisa doar para cada grama daquela substância para realizar fusão ou para realizar vaporização. A gente já vai relembrar esses nomezinhos ali, tá certo? Então, é por unidade de massa. Então, esse calor é uma constante de cada substância, porque ele depende da estrutura molecular, e a estrutura molecular é justamente o que define o que é uma substância. Tá certo? Os átomos que acompanham as moléculas e como que elas estão agrupadas. Então, da definição desse nosso amigo chamado calor latente, que vai ser uma constante para cada substância, a gente vai encontrar a equação que a gente vai usar aqui, que é se L, olha aqui na tela, se L é a quantidade de calor por unidade de massa, eu posso rearranjar isso aqui para deixar em evidência a quantidade de calor
E quantidade de calor para você mudar o estado físico de um corpo vai ser a massa vezes L. Tá certo? É fácil demais. É uma moleza. Concorda comigo? Ó? Que moleza essa equação. Muito engraçado. Vamos lá. Olha aqui. Que moleza, tá certo? Que mole ou que mole. Quantidade de calor, quantidade de grama que você quer mudar de estado físico e o calor latente para realizar essa mudança, que é uma constante para cada substância, tá bom? Aqui estão as unidades em caloria, joule, grama e quilograma, cal por grama e joule por quilograma. Claro que a gente só vai usar, o quê? Caloria e grama, tá certo? Beleza? Bom, então, eu falei para vocês que isso é uma constante de cada substância. Aqui nessa tabela, na primeira linha, claro que tem quem? A nossa amiga água. Por quê? Porque além de ser uma das substâncias mais abundantes do mundo, etc, etc, o que acontece? Ela é uma das poucas substâncias que você vai encontrar na natureza nos seus 3 estados. Tem água líquida na natureza? Com certeza, professor. Tem água sólida na natureza? Aqui no Brasil é um pouco difícil, né? Mas em boas partes do mundo tem água sólida, né? Não só na Antártica, em alguns países, né? A água se solidifica no inverno, tá certo? E tem vapor de água na natureza, professor? Claro que tem. A água está constantemente dos rios e mares evaporando, virando nuvem, fora a quantidade que tem na atmosfera. Então, você vai perceber que você tem aqui, ó, o L, tá? Então, essa tabela aqui está dando o L e o L. Ué, professor, mas cada substância tem 2 L's? Sim, tem um L para cada transição que você quer fazer, tá bom? Então, você tem aqui ó, o L de fusão da água, a gente vai usar muito, é 80 calorias por grama. E o de vaporização da água é 540 calorias por cada grama, tá certo? Vaporização, fusão, o que é isso mesmo, professor? Então, está aqui o nosso desenho, são os nomes das transições. Lembra da aula de química? Ou lembra disso aqui lá, sei lá, da 6ª série, 7ª série? Vocês eram uma criança feliz, estudou isso aqui com a professora de ciências? Ó, quando eu passo de sólido para líquido, eu chamo de fusão. De líquido para sólido é solidificação, isso aqui é óbvio, não é o nome. De líquido para vapor é vaporização ou ebulição. E de gasoso para líquido é condensação. Tá certo? Tem também a possibilidade dele passar direto de sólido para gás. Tá bom? Isso não é comum na natureza. Existem poucos exemplos que acontecem, mas acontece, você tem que mexer um pouco na pressão, tá bom? E isso se chama sublimação, passar de sólido direto para gasoso. E de gasoso direto para sólido, você pode chamar de ressublimação ou chamar de sublimação também. Aí depende muito da literatura. Beleza? Gente, então veja só. Aplicar isso aqui numa equação, voltando aqui para minha tabela, é muito fácil. Por quê? Eu vou ter 3 elementos. Eu vou ter calor, massa e o L. Normalmente eu vou ter 2 e vou querer um deles. Tá? Se eu estou falando da água, se eu estou falando do álcool, do alumínio, do mercúrio, do cobre, do estanho, você já tem todos os valores dos calores latentes tabelado. Então, se eu tenho 200 gramas de água, é só multiplicar por 80 e eu vou saber quanto calor eu preciso doar para fundir, para derreter aquela água, se ela estiver sólida. Se eu tenho 200 gramas de água na fase líquida e eu quiser vaporizar, multiplico 200 gramas por 540, eu vou ver quanto de calor eu preciso doar para vaporizar aquelas 200 gramas de água. Certo? Então, deixa eu tentar fazer o exercício 1 aqui com vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Ó, é só uma aplicação dessa equação, que é a equação tão fácil que é chamada de que moleza, não é? Tá? Então, exercício 1. Vocês estão conseguindo ver? Então, continuam me ouvindo?
Vou esperar alguém confirmar. Alguém disse sim, né? Bem baixinho, mas sim. Beleza. Então, vamos lá. Exercício 1 da nossa aula. É só uma aplicação da equação do que moleza, tá? Exercício 1. Considere que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama, não precisa considerar, né? Isso é um valor constante. E que o calor latente de vaporização da água é 540. Ele podia colocar isso aqui no enunciado, como ele fez, ou ele podia dar como dados do problema, né? São valores constantes. Letra A. A quantidade de calor latente que precisa ser doado para 250 gramas de água na fase sólida que esteja a 0 graus Celsius para que ela derreta completamente. Já vamos falar sobre esse esteja a 0 graus Celsius depois que a gente terminar esse exercício. Então vamos, de maneira até irresponsável, vamos só fazer a conta aqui, tá bom? Vamos fingir que a gente é inocente, a gente não sabe por que ele falou aquele 0 graus Celsius ali, tá? Claro que já tem gente aí pensando, pô, é a temperatura onde a água derrete, isso mesmo, por isso que tem que falar 0 graus Celsius. Então, letra A, eu vou usar o que moleza, tá certo? Eu tenho essas três grandezas, Q, M e L. Eu vou querer uma delas, vou precisar das outras duas. O que a letra A quer? A quantidade de calor latente que precisa ser doado para 250 gramas de água na fase sólida que esteja 0 graus para que ela derreta completamente. Então, quem eu quero? Eu quero o Qzão. Eu quero quanto de calor eu preciso doar. Para quê? Para que 250 gramas de água, que já está a 0 graus, derreta. Então, o L eu tenho, é o L de fusão, porque derreter é fusão. Passar de sólido para líquido, tá bom? Então, isso aqui é uma constante, 80 calorias por grama. Então, como eu disse, é muito fácil a conta, né, gente? Ó, é só eu pegar a massa, que é 250, e multiplicar por quanto que eu preciso doar para cada grama. Certo? Então, eu tenho 250 gramas. Para 1 grama é 80. Quanto que vai ser isso aqui? Bom, vamos fazer essa conta aqui, ó. 25 vezes 8 dá 200, né? Porque 25 vezes 4 é 100, 25 vezes 8 é 200, mais 2 zeros, ou seja, eu preciso de 20 mil calorias ou 20 mil quilocalorias. Tá certo? Os dois aqui, qualquer um, tá valendo. Beleza, gente? Letra B. Letra B. A quantidade de calor latente que precisa ser doado para 250 gramas de água na fase líquida que esteja a 100 graus Celsius para que ela vaporize. Por que 100 graus Celsius? Porque é a temperatura onde a água vaporiza, não é mesmo? Aí, considerando pressão normal. Mas vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero Qzão, eu tenho M, e se eu quero vaporizar, eu vou usar o L de vaporização da água, que é 540 cal para cada grama. De novo, eu só tenho que multiplicar esses dois números. Isso é tão fácil que não pode ser que a nossa aula seja só isso, não é mesmo? Tem mais coisa. Então, vamos lá? Quanto de calor que eu preciso para vaporizar 250 gramas de água? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar 25 por 54. 25 vezes 54. 25 vezes 54 dá 1.350. Mais 2 zeros, cal. Tá? Então, essa é a quantidade de calor para vaporizar 250 gramas de água. Ou, se você preferir, 135 quilocalorias. Bom? Muito bem. Tudo certo até aí?
Alguma dúvida? Vocês estão vivos? Estão aí? Parece que sim, né? Bom, então a gente começa a pensar aqui e perceber que é muito mais difícil você vaporizar a água do que você derreter a água, tá? Claro, porque o grau de liberdade que você precisa conceder para as partículas para você vaporizar é muito grande, né? Você tem que doar muita energia, porque você vai libertar ela completamente daquela estrutura molecular. Diferente de quando você derrete, você apenas muda a estrutura, né? Mas você continua ligando, né? As partículas continuam ligadas. Por isso que ele ainda tem, o líquido ainda tem um volume definido. Beleza? Pessoal, vocês estão aí mesmo, né? Vocês têm certeza, né? Opa. Alguém escreveu no chat. Sim, obrigado, Matheus. Então, vamos embora. Bom, se vocês perceberam, eu tive o cuidado de colocar nos exercícios, aliás, no exercício, na letra A e na letra B, que o gelo que a gente queria derreter estava a 0 graus. E a água que a gente queria vaporizar estava a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente perguntar, qual a temperatura que a água congela? 0 graus. Beleza? E qual a temperatura que o gelo derrete? A 5 graus. É a mesma temperatura. Certo? Temperatura água ferve? 100 graus. Temperatura água condensa, se ela estiver em vapor? 100 graus. A temperatura de condensação... Só um minuto. Alô? Esse aqui era alguém do IF me ligando para dizer que tinha caído a conexão. Então, eu dizia que a temperatura de fusão e a temperatura de solidificação é a mesma, tá? Só depende se eu tenho água líquida e eu estou tirando calor, ela solidifica. Se eu tenho água sólida e eu estou doando calor, ela derrete, tá? A primeira observação, Cristiano, que eu tenho que fazer é que isso considerando esses valores de temperatura de fusão a 0 e de ebulição a 100, são considerando a pressão atmosférica ao nível do mar, pressão de 1 atm, tá? Que é a gente chama de pressão normal, 1 atm, no nível do mar. Tá? Em Londrina, nós estamos acima do nível do mar, então nós temos menos pressão do que a nível do mar, correto? Então a água não vai ferver a 100, ela vai ferver antes dos 100 graus, beleza? Mas esse é o tema da nossa próxima aula. O que é importante a gente saber? Que as substâncias puras, elas vão ter temperaturas bem definidas para mudança de estado. Tá? Ó, observações importantes, e tem 3 aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando. Cada substância realiza a transição de fase em uma temperatura definida, ou seja, considerando pressão ao nível do mar, a água congela a 0, o gelo derrete a 0, a água ferve a 100, o vapor de água condensa a 100. Por que isso aqui é importante? Porque se eu tiver água a 98 graus Celsius ao nível do mar e eu doar, o que esse calor vai fazer com ela? Vai aquecer ela até chegar a 100 graus.
E quando ela chegar a 100 graus, aí ela, se você continuar dando calor, ele vai passar a vaporizar a água. Vocês entenderam? Eu estou tirando o calor. Obrigado, filho. Eu estou tirando o calor de uma água líquida que está a 2 graus Celsius. Não tem como eu tirar calor latente dela. Por quê? Porque ela só vai realizar a transição de fase a 0. Então, se eu tiro o calor dela, esse calor vai ser sensível. Eu vou diminuir a temperatura dela. Até onde, professor? Até 0. Quando ele chegar em 0 graus, se eu ainda continuar tirando calor, essa água vai começar a realizar a transição. Ela vai começar a solidificar. Tá certo? Então, isso aqui é bem importante para os exercícios que nós vamos fazer a partir de agora. Outra coisa que é bem importante, observação número 1. Durante a mudança de fase, as substâncias puras não alteram a sua temperatura. Então, vamos voltar para o exercício número 1 aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu peguei 250 gramas de água que estava a 0 graus, e eu doar exatamente 20 mil calorias para ela, ou 20 quilocalorias, o que vai acontecer com ela? Ela vai derreter completamente. E ela vai virar água a que temperatura? Você vai falar, a 1 grau, professor. Não, a 0 graus. Enquanto ela está mudando de fase, o corpo não altera a sua temperatura. Tá certo? Não altera a sua temperatura. Ele vai começar a alterar a temperatura a partir do momento que ele recebeu as 20 mil calorias, nesse caso aqui, e realizou completamente a transição. Tá certo? A mesma coisa na letra B. 250 gramas a 100 graus. Depois que você doar 135 mil calorias para ela, aí ela vai começar a aquecer. Enquanto você doar só 135 mil, ela vai virar vapor de água a 100 graus Celsius. Tá? Isso é extremamente importante. Enquanto eles estão fazendo a transição, eles não mudam a temperatura. Então, pode existir água a 0 graus na fase líquida, na fase sólida. 0 é a temperatura de transição, considerando pressão normal. Pode existir água líquida a 100 graus e pode existir água a vapor de água a 100 graus, tá? Sem a temperatura de transição. Depende só do que vai acontecer aqui. Então, isso aqui é extremamente importante para nós. Quando elas estão realizando a transição de fase, elas não alteram a temperatura. Então, depois que eu derreti 200 gramas de gelo que estava a 0, virou água líquida a 0 graus. Beleza? O item 2 é o contrário do 1, mas é extremamente importante. Quando estão variando a temperatura, não há transição de fase. Então, se você está doando calor para um corpo e ele está aquecendo, ele não está mudando de fase. Porque enquanto ele está aquecendo, quer dizer que ele não chegou no ponto em que a sua estrutura pode ser quebrada, pode ser alterada. Ele ainda está aquecendo. Então, nas substâncias puras, teoricamente, é assim que acontece. Quando está aquecendo, não há transição. Enquanto está fazendo transição, não há mudança de temperatura. Por mais que talvez na prática não aconteça exatamente assim. 3, falamos bastante. A temperatura de transição é definida. Temperatura de fusão e solidificação são a mesma. E a de vaporização, ou ebulição e condensação são as mesmas. Tá? E o calor latente de fusão é o mesmo calor latente de solidificação. Mas com sinal trocado. Quer dizer o quê? Se eu quero solidificar, eu preciso tirar 80 calorias para cada grama, então é menos 80. Se eu quero fundir, eu vou doar 80 calorias para cada grama, então é mais 80. E o mesmo acontece com o calor de vaporização e de condensação. Se eu quero vaporizar, eu vou doar 540 para cada grama, ou seja, mais 540. Se eu quiser condensar, eu vou tirar 240 de cada grama, então menos 240.
Bom, isso tudo a gente vai aplicar nesse exercício de número 3 aqui. Ó, eu vou pular o 2, tá? Já vou voltar nele aqui. Por quê? Porque aqui eu vou pegar um corpo que estava sólido, vou aquecê-lo, vou fundi-lo e vou aquecê-lo mais um pouco. Tá bom? Então vamos lá. Exercício de número 3. Estão enxergando o exercício de número 3 aí na tela? Alguém pode me confirmar? Sim, senhor. Sim. Tá bom. Então vamos lá, ó. Ele diz o seguinte: determine a quantidade de calor em quilocalorias necessário para que um bloco de gelo de 2 quilos, inicialmente a menos 5, seja aquecido até 5. Opa, peraí. Ele passou por onde? De menos 5 até mais 5. Então ele foi aquecido até 0, fundiu e depois foi aquecido de 0 até 5. Então, sim, nós vamos ter que fazer 3 contas aqui. Cada processo vai ser uma conta. Quando eu for fazer o aquecimento dele de menos 5 a 0, vou usar o macete. Quando eu vou fazer o aquecimento dele de 0 até 5, vou usar o macete. E quando ele estiver em 0, eu uso o moleza para calcular quanto de calor vai ser necessário para derretê-lo. Então, por isso que é bem importante a gente lembrar de que, enquanto está aquecendo, não está mudando de fase, enquanto está mudando de fase, não está aquecendo, e a mudança de fase vai acontecer em temperaturas bem definidas. Não adianta você doar calor para um bloco de gelo que está a menos 5, que ele não vai derreter, ele vai aquecer. Ele vai derreter quando? Quando ele chegar em 0 grau. Beleza? Então, eu vou fazer aqui essas 3 partes. Qual é a primeira parte? Aquecer de menos 5 a 0 graus Celsius. E percebam, eu estou aquecendo agora quem? Gelo. Se eu falar em aquecer, o que eu vou usar? Macete. Beleza? Então vamos ler o problema. Determine o calor possível, beleza. Qual que é a massa? 2 quilogramas, que eu vou usar em gramas, tá? Então é 2.000 gramas. Calor específico. Ah, professor, a água é 1. Opa, mas o do gelo não é água, não é o mesmo da água. Tá? O do gelo é 0,5. Como é que o senhor sabe disso, professor? Eu sei porque eu sou esperto, né? Mas o que acontece? Está aqui no dados do problema, tá bom, gente? Ó, esses dados não vão ser negados a vocês. Está ali o calor específico do gelo. Por que está ali? Porque quando você aquecer o gelo, você tem que usar o calor específico do gelo. Simples. Tá bom? E quem vai ser o ΔT? Bom, ele vai ter que sair de menos 5 e ir até 0. Ah, professor, não entendi essa conta que o senhor fez aí, não. Vou refazer, inclusive. Ó, olha aqui. O senhor está fazendo aí. Eu estou calculando meu ΔT. Como é que a gente calcula ΔT, professor? T final menos T inicial. Então, o meu T inicial não é menos 5, então tem que abrir um parênteses aqui. E o meu T final, professor, não é 5? Calma, moço. Não é 5. Por quê? Porque eu só estou calculando o aquecimento do gelo. Então, o meu T final tem que ser 0. E não mais 5. Mas, professor, por que eu não posso calcular o aquecimento direto de menos 5 até 5? Por que não? Porque o calor específico do gelo é 1, o calor específico da água líquida é outro. Tá certo? Então, qual que você colocaria aqui no lugar de calor específico? Ah, faz uma média, professor. Não dá, né? Tá certo? Beleza? Então, eu tenho que calcular separadamente, porque cada fase, isso não é só com a água, toda substância, assim, cada fase tem um calor específico diferente. Perdão. Tá? Então, calculando meu macete aqui, ó, vai ficar
0, menos com menos mais 5. Muito bem. 0 mais 5, essa aí ficou fácil, né, Juan? Dá 5 graus Celsius. Beleza? Então, eu tenho a massa, eu tenho Czinho, eu tenho ΔT. É só colocar aqui e encontrar o meu Qzão. Quem é o Qzão? Massa 2.000 gramas, calor específico é 0,5 cal por grama, então por isso que eu estou usando a massa em grama, e o meu T, ΔT, é 5. Bom, 2.000 vezes 0,5 dá 1.000. Como que eu sei? Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2, né, gente? E 1.000 vezes 5, 5.000 calorias ou 5.000 quilocal, tá bom? Então, isso é a nossa parte 1. Então, sabe o que eu vou fazer? Para a gente não se perder, eu vou chamar esse cara de Q1, que é o Qzão da parte 1. E agora eu vou fazer o da parte 2. Queridos, a parte 2 não tem nada a ver com a parte 1. Você não vai usar nada da parte 1 na parte 2. Por quê? Eu estou seguindo a ordem lógica aqui. Qual que é a parte 2? Eu não aqueci o gelo até 0? Por que 0, professor? Porque é a temperatura de transição. Então, agora, a partir desse momento, eu posso derreter esse gelo. Por quê? Porque eu já levei ele a 0 graus. Como é que eu derreto? Como é que eu mudo de estado físico? Isso é mole, professor. Que moleza. Tá certo? É fácil, tá? Eu vou querer ver quanto que eu vou precisar para derreter esse gelo. Lembrando que a massa continua a mesma e que o calor latente para derreter o gelo, ou o calor latente de fusão da água, é 80 caus para cada grama. Então fica muito fácil. É só multiplicar 2.000 por 80. Vai ficar 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 160.000 calorias ou 160 quilocalorias. E esse Q2, e esse Qzão, aliás, eu vou chamar de Q2. Um erro muito comum dos alunos nesse tipo de exercício é pegar o Qzão que ele achou na primeira parte e colocar aqui. Aí o Q não é Q, professor? É Q? É, então põe aquilo da... E daí você fica com que incógnita na equação? Tá certo? Não fica com incógnita nenhuma. Não faz sentido. Aquele Q era para aquecer até 0. Esse Q aqui é para derreter. Então, o que eu fiz? Vamos lá, vamos recapitular. Eu aqueci até 0 e agora eu derreti. Quando eu derreto ele, quando eu dou para ele, então, exatamente 160 quilocalorias, ele vai virar água líquida a 0. Então, agora o que eu vou fazer é aquecer de 0 a mais 5. Tá? De 0 a mais 5. E lembra que é de 0 que eu vou aquecer. Lembra disso? Enquanto ele está derretendo, ele não vai mudar a temperatura, então ele vai terminar de derreter e vai se transformar em água líquida a 0 graus. Por mais que isso seja contra o nosso senso comum. Beleza? Então, vou calcular aqui o último calor que eu vou precisar. Ele fala de um aquecimento, e vou com que macete. A massa continua a mesma, 2.000. O calor específico da água é 1. Beleza? Tá? E o ΔT? Bom, ele vai de 0 a 5. Isso aí é muito fácil, né, gente? Posso colocar direto que o ΔT é 5? Foi de 0 para 5, quantos graus ele aumentou? 5 graus. Beleza? Então, vamos calcular aqui, ó, quanto de calor. 2.000 vezes 1, que não vai mudar nada, né? Multiplicar por 1. 2.000 vezes 1, 2.000.
2.000 vezes 5, 10.000 calorias, ou 10.000 quilocal. E esse eu vou chamar de Q3. Tá certo? Então, professor, qual é a resposta? Q1, Q2 ou Q3? Bom, qual era a pergunta? A pergunta era para a gente pegar um gelo que está a menos 5 e levá-lo até mais 5. Bom, para isso eu vou ter que doar 5.000 calorias para ele chegar a zero, depois doar mais 160.000 calorias para ele derreter e depois doar mais 10.000 calorias para ele sair de zero líquido e chegar a 5 líquido. Concorda comigo? Então a resposta é Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? Então, o primeiro era 5 quilocalorias, ou 5.000. Segundo, 160 quilocalorias, ou 160.000. E o último, 10 quilocalorias, ou 10.000. Então, o calor total necessário é 175 quilocalorias. Tá? Esse é o R, a resposta, posso colocar aqui um QT de tesão total. Tá? Isso para fazer o gelo sair de menos 5 e ir até água líquida a mais 5 graus Celsius. Beleza? Ficou muito confuso isso, gente? Estão aí? Estão me acompanhando? Professor, Pois não, diga lá. é tipo assim, na minha cabeça eu entendi, ele só variou 10, ele variou 10 graus ali, e ele Sim. precisou de 175 quilocalorias para fazer isso. Então, tipo, na minha cabeça era para ser proporcional, sabe? Mas não é nada proporcional. Então, mas você percebe, senhor João Bahia, que dessas 175, aonde que está a maior parte? Para derreter. Aqui, ó, para derreter, 165. Então a gente pode dizer que mais de 90% do calor foi só para derreter. Por quê? Porque é muito mais difícil mudar de fase do que aquecer. Aquecer é só você aumentar a vibração. Mudar de fase é quebrar a ligação. É alterar a estrutura de ligação das partículas. Né? Então vai sempre muito, muito mais calor para mudar de fase do que para aquecer. Beleza? Beleza, valeu, professor. É nóis. Bom, gente, o exercício número 2, que eu deixei aqui de lá, ele vai trazer um gráfico que vai nos ajudar a entender essas coisas que eu estava dizendo aqui, essas observações importantes, que é o seguinte: quando está mudando de fase, não está alterando temperatura, quando está alterando temperatura é porque não está mudando de fase, com certeza. E que a mudança de fase acontece em temperaturas específicas. Então vamos dar uma olhada rapidinho no exercício aqui. 2, que eu quero ver se consigo ainda fazer o 4. Vamos lá, ó. Ele vai trazer um gráfico aqui. Exercício da Unesp. Olha aí, para quem é de humanas, não tem conta para fazer, é só a interpretação. Tá bom? Gente, saber ler um gráfico, saber interpretar uma tabela, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Bom, o que é um gráfico, professor? Um gráfico é uma figura que mostra como que duas grandezas se relacionam. Esse gráfico, inclusive, do exercício da Unesp, vocês estão vendo bem aí na tela? Eu não sei se a figura tem resolução suficiente para vocês, mas o eixo vertical está a temperatura, tá? E no eixo horizontal, a quantidade de calor, tá? Então, o que ele vai mostrar?
ele vai mostrar a temperatura mudando conforme a quantidade de calor muda. Na verdade, a relação é um pouquinho diferente, né? Como que a temperatura do corpo se altera conforme ele vai absorvendo calor ou não. Correto? Com certeza, professor. Então, temos aqui, ó, no ponto A, o corpo tinha uma dada temperatura aqui, ó, que eu vou chamar de TA, e havia recebido uma certa quantidade de calor QA. O que acontece? Ele continua recebendo calor. Olha a curva, ó. Eu estou andando na horizontal, então ele está recebendo calor. Então, o que está acontecendo com a temperatura? Aumentando, ó. Percebe? Aumentando. Até ele chegar onde? Neste ponto aqui, ó. Até ele atingir uma temperatura... Opa! Uma temperatura TB. O que acontece daqui para frente? Vou até mudar de cor, ó. Deste ponto para frente, ele continua ganhando calor, continua andando na horizontal. Ele está se movendo na vertical? Não. Oh, meu Deus! Como pode um corpo absorver certa quantidade de calor sem alterar a temperatura? Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso até hoje. O que está acontecendo aqui? Mudança de fase. Esse calor aqui é calor latente. Sabe o que isso quer dizer? Que entre B e C está havendo uma transição de fase. Sabe o que isso quer dizer? Que a temperatura TB é uma temperatura de mudança de fase. Que pode ser de fusão ou de ebulição. Se entre A e B ele estava líquido, ele sólido, perdão, em B, temperatura TB é a temperatura de fusão. Se entre A e B ele era líquido, TB é a temperatura de fusão. Tá legal? E depois, aqui, daqui para frente, ele volta a aquecer. Opa! Perdão, gente. Ele volta a aquecer aqui. Ô, senhor Deus. Me ajuda nessa hora. Me chama para fora. Suscita os meus sonhos. Aê! Ó. Ele continua, tem a calor, ele continua aquecendo. Tá bom? Então, essa é a discussão mais importante do que responder o exercício, tá? Mas olha aí o que o exercício diz. O MESP. Considere o diagrama para uma determinada substância. Sabendo que a transformação ocorre no sentido de A para B, pode-se afirmar aqui. Letra A. AB. A substância está na fase líquida. Vocês adorariam marcar o AB. O AB pode ser líquido? Pode, mas pode ser sólido também. Eu não tenho nenhuma informação que me diga, porque eu só tenho um pedaço da curva, eu só tenho uma transição. Então, não assinale a letra A. BC está ocorrendo fusão ou vaporização? Com certeza. Uma das duas. Posso afirmar com certeza. Certeza absurda, como diz o outro, não é absoluta. É certeza absurda. Por quê? Porque entre B e C, ele está ganhando calor sem variar a sua temperatura. Então, com certeza, há uma transição de fase. Beleza? Se e D há apenas vapor, eu não posso falar. Pode até ser que seja vapor, mas não posso afirmar. B e C é uma mistura de líquido e vapor? Pode ser. Se aqui fosse a vaporização, podia ser, mas eu não posso afirmar. C e D está ocorrendo transição de fase? Não. Em C e D não está ocorrendo transição de fase, porque a temperatura está aumentando. 15 horas, 1 minuto. Vamos fazer o exercício número 4 para que a gente encerre a nossa aula de hoje. O exercício 4 é para a gente finalizar, para a gente cansar um pouquinho, né? Para ir embora cansado, tá bom? Por quê? Porque aqui ele vai realizar as duas transições de fase. Ele vai sair lá do gelo a -5 e vai virar vapor de água a 120. Você já entendeu o tamanho do problema? Você vai ter que calcular 5 calores. Vai calcular que macete para aquecer esse gelo de -5 a 0.
Vai calcular um que moleza para derreter ele, quando ele estiver a zero. Aí vai calcular um que macete para ir de 0 até 100, para aquecer essa água líquida de 0 até 100. Depois que ele está em 100, um que moleza para vaporizá-lo. E depois um outro que macete para aquecê-lo de 100 até 120. Por quê? Por que 120? Porque foi o que a gente pediu para nós. Então, por mais que ele seja grande, esse exercício, é muito importante que a gente faça ele aqui para ir registrando na cabeça dos senhores essa ideia. Ó, até aqui eu aqueço, daí aqui então vaporiza. Terminei de vaporizar, ele vai estar em 100 graus. Ele chegou para a vaporização com 100 e sai da vaporização com 100. Tá bom? Bom, eu vou tentar ser um pouco mais prático na resolução. Se eu acelerar muito, vocês me falam. Tá bom? Os dados estão todos aqui, ó. Calor latente de fusão é 80, de vaporização é 540. Calor específico do gelo é 0,5, da água líquida é 1 e do vapor é 0,46. Perdão, 0,48. A massa de água é 200 gramas. Ele começa em menos 5 e vai até 120. Beleza? Então eu vou ter que fazer 5 passos. Vamos lá. A gente não enrolar muito aqui. Primeiro, eu vou aquecer de menos 5 a 0. Por que 0? Eu sempre falo isso. Não me canso. Porque a temperatura onde o gelo vai derreter. Beleza? Então, se eu estou falando de aquecimento, eu vou usar quem? O nosso velho amigo Imaceto. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, ó. A massa é 200. Eu vou usar o calor específico do gelo. 0,5. Quem é ΔT? Ele foi de menos 5 para 0. Então, ele aumentou 5 graus. Oh, meu Deus. Sumiu. Ele aumentou 5 graus. Então, esse ΔT é mais 5, tá? Se você tiver em dúvida, é a mesma conta que eu fiz no exercício passado. Beleza, gente? Então, esse ΔQ, que eu vou chamar de ΔQ1, dá 500, porque 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 5. 500 calorias. Beleza? Então, esse é o Qzão da parte 1. Levei ele para 0 graus. Bom, por que 0 graus? Porque em 0 graus eu posso derreter o gelo. Tá? Ele está em 0 graus. Ou fundiu o gelo. Eu estou falando em mudança de fase, isso é uma moleza de fazer. Beleza? Que moleza. Olha só. A massa vai sempre 200, ele não vai perder nem ganhar massa, porque ele mudou de fase, foi aquecido. Calor latente de fusão da água, 80. Beleza? Então, opa, tá travando aqui, gente, não tá aguentando. P2 vai ser 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3 zeros, 16 mil calorias. Perceba, ó, o Q1 não tem nada a ver com o Q2. Q1 é sensível, Q2 é latente, não vai trazer um de uma equação para pôr na outra. Tá bom? Beleza? Ah, e agora, gente, o que aconteceu? Eu derreti o meu gelo. Sabe o que aconteceu? Ele virou água líquida a 0 graus. Tá? Então, eu vou aquecer a água de 0 até onde que eu vou? Até 100. Puxa, mas por que eu não posso ir até 120? Porque em 100 ela deixa de ser água, passa a ser vapor, amigão. Então, daí você tem que mudar o calor específico. Então, eu só posso aquecer a água de 0 até 100. Tá bom? Bom, então vamos lá. Se eu estou falando de aquecer, eu vou de Quimacete. Tá? Ó.
A massa continua a mesma. O calor específico agora da água líquida é 1. E olha esse ΔT. Raciocina aí. Liga o tico pro teto. Saiu de 0, foi para 100. Quantos graus aumentou? 100, né, professor? É, garoto, garota. Claro, 100 positivo. Saiu de 0, chegou em 100. Tá bom? Então, esse Q3, muito fácil essa conta, hein? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 continua sendo 2. 1, 2, 3, 4 zeros. 20 mil calorias. 20 mil calorias. Para quê? Para aquecer a água líquida de 0 até 100. O que eu tenho agora? Eu tenho água líquida a 100. Por que 100? Porque em 100 ela vaporiza. Então agora eu vou vaporizar ela para poder depois aquecer até 120. Foi o que o exercício me pediu, né? Então vamos lá. No quarto passo, eu vou vaporizar a água. Opa! Eita, que eu me atrapalhei aqui. Vaporizar a água, tá? Porque ela já está em 100 graus. Então eu posso fazer isso, tá bom? E esse aqui eu vou usar o quimolesa, que não vai ter nada a ver com o Q1, e nem a ver com o Q2, nem a ver com o Q3. Tá, é um outro processo, a vaporização daquelas 200 gramas. Bom, ó, a massa é 200. O L é o L da VAP, de vaporização. Esse L é 540. Tá bom? Não é 80, gente. 80 é de fusão. Cada transição tem o seu L. A fusão tem o seu, a vaporização tem o seu. Para qualquer substância é assim. Tá bom? Bom, essa conta aqui é fácil. O Juan faz de cabeça. Essa conta aqui não faz, não, Juan. Ó, 2 vezes 54, 108. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 108 quilocalorias. Aliás, 108 mil calorias ou 108 quilocalorias. Bom, e o que eu tenho aqui agora? Eu tenho água líquida. Aliás, eu tenho água vaporizada a 100 graus Celsius. Eu vaporizei ela. Eu não alterei a temperatura. Então, ela chegou para a vaporização a 100 e termina a vaporização a 100. Tá? Não se esqueça disso. Essas temperaturas são rígidas, são fixas, são definidas. Agora, o que eu posso? Eu posso, então, aquecer o vapor de 100 a 120 graus Celsius. Beleza, gente? Bom, se eu estou falando de aquecimento, eu estou falando de macete. A quantidade, a massa, continua mesmo, 500 gramas. Opa! O calor específico do vapor está lá no enunciado do exercício, não é o mesmo da água líquida e não é o mesmo do gelo, tá bom? Ele é 0,48. 0,48. Tá? E quem vai ser o meu ΔT? Eu vou levar o meu vapor de 100 para quanto? Para 120. Por quê? Porque o exercício pediu, fazer ele chegar em 120, não é isso? Então, o meu ΔT, gente, é 20 graus. Vou arrumar isso aqui. Tá bom? Porque ele vai sair de 100 para 120. O vapor começou em 100. Beleza? Então, vamos multiplicar isso aqui, ó. 200 vezes 0,48 dá 96.
como que eu sei isso? É porque 2 vezes 48 dá 96, tá? E agora eu tenho que multiplicar por 20. Então, vamos tentar fazer de cabeça. Aqui, ó, 96 vai dar 192. 192. Assim, 1920. Tá? Calorias. Que, sim. Deixa eu conferir aqui no calculador, ver se eu acertei, ver se eu sou o bichão das contas mesmo, ou se eu sou uma fraude. 200 vezes 0,48 vezes 20, dá 1920. Parabéns para mim, um orgulho da mamãe. Isso, filho, obrigado. Meu filho está me aplaudindo. Ele reconhece o merecimento. Certo, gente? Então, olha só, terminamos. Vamos voltar lá. Primeiro passo, aquecemos o gelo de menos 5 a 0. Então, usando o calor específico do gelo, ó, e variamos a temperatura de menos 5 a 0, então uma variação de 5 graus Celsius. Depois, quando ele estava em zero, nós fundimos ele, ó, usando o calor latente de fusão, que é 80. Para isso, precisamos de 16.000. Depois de fundido, ele virou água líquida a zero, nós aquecemos ele de 0 a 100, usando que macete, usando o calor específico da água líquida. Depois que ele chegou em 100, eu pude vaporizar ele aqui. E depois eu aqueci, então, ele já na forma de vapor. Então, usei o calor específico do vapor de 100 para 120. Tá legal? Então, qual é a resposta, meu irmão? A resposta é a soma de tudo isso, né? Então, o Qzão total é o Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Vamos ver se eu lembro de cabeça. É 500 mais 16.000 mais, o Q3 eu não lembro, era 100 vezes 1.000, era 20.000, né? Isso, 200 vezes 1.000. Tá travando aqui, gente. 20.000 e o último 1.920. Eu somando por isso. Faltou? Mas são 5, você colocou 4. Né? Faltou 108.000, tá? Faltou o Q4. Q4. Obrigado. Muito obrigado. 108. Opa. 108.000 mais 1.920. Beleza? Vamos somar. 108.000 mais 20.000, 128.000. Mais 16.000, 138, 144.000. 144.500, 145.000, 146.420. Vamos ver se eu acertei. Vamos conferir. Acertou, professor. Fez minha calculadora aqui. Você fez a calculadora e eu acertei? 146 eu acertei. Sou o bichão das contas mesmo, né? Calorias, ou se você preferir, 146,42 quilocalorias. Aí fica a seu critério. Tanto fez como tanto faz. Bom, gente, é isso. Agradeço a todos. Assim, como vocês viram, se você pegar um exercício grande como esse número 4, você tem que fazer 5 contas, tá? Mas, assim, tem alguma complexidade nelas? Não. O que você precisa? Isso é uma coisa que eu digo sempre, não é só para esse exercício, é para todo exercício. Você precisa organização, você precisa fazer o seu exercício sem pressa de terminar, tá?
não tentando economizar linha, não tentando economizar página do caderno, tá bom? Então, tudo isso é muito importante para todos os exercícios, e para esse mais ainda. Vai anotando ali, ó, tô fazendo isso, agora fazendo isso, para você não se perder, tá? Para você não se perder. Eu acho que não vai ser um grande problema resolver um exercício como esse, se você estiver prestando atenção, anotadinha nas unidades, o que pode muita gente bagunçar a cabeça, né? Esse vai aquecer da onde, até onde, vai onde vaporiza, onde aquece, onde é água, onde é vapor. Então, é um erro clássico a gente querer, por exemplo, aquecer do gelo até vapor, não dá. Tem que fazer 3 aquecimentos. Cada fase da matéria tem o seu calor específico. Então, nós temos que fazer 3 aquecimentos diferentes. Tá? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão, eu já vou encerrar, porque já avançamos no nosso horário. Se ninguém for me perguntar nada, eu fico à disposição. Vou postar hoje ainda uma atividade para vocês, que é atividade avaliativa e de verificação de carga horária, né? Tá? Então, vou postar ainda hoje, vocês ficam à disposição, eu fico à disposição para tirar dúvida. O prazo para a entrega delas é segunda-feira que vem, ao meio-dia, e segunda-feira que vem à tarde, se Deus quiser, a gente já continua com a próxima fase da nossa aula aqui, tá? Lembrando que eu posso entrar online com vocês, com horário de atendimento, quinta-feira, às 11, das 11 ao meio-dia. É só me mandar um e-mail ou uma mensagem e eu entro.